Agora eu vou chamar o Andrei Cardoso Vanderlei. Ele vai apresentar o projeto S-Lab, Laboratório Piloto de Análise Avançada de Dados de Supervisão, lá do Banco Central. O Andrei é doutor em microeletrônica pela Universidade de Paris, graduado pela UNB e analista do Banco Central do Brasil no Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional desde 2010. Andrei, por favor, suba o palco aí virtual. Bom dia a todos. Bom, antes de tudo, agradecer a oportunidade de apresentar um trabalho para vocês que a gente está desenvolvendo lá no Banco Central do Brasil. Meu nome é André, eu trabalho lá, como ele colocou, né, desde 2010, né, na área de monitoramento. E esse projeto eu estou apresentando em conjunto com o Marco Fernando, que também é lá do Departamento de Monitoramento. Tá? Eu acho que a minha apresentação vai bem em linha da apresentação do Eric Musart. Eu acho que o grande desafio que a gente tem como servidor público é trazer essas inovações e novas técnicas de utilização de dados para dentro da organização. Isso é um grande desafio que a gente tem e foi um dos desafios que a gente resolveu tentar vencer com esse projeto lá dentro do Banco Central. Né? O Banco Central, ele recebe uma quantidade imensa de dados. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns números, apenas para vocês terem ideia. Né? A gente recebe todas as operações de crédito concedidas no Brasil, mensalmente. Então, a gente tem, esse daqui é o valor do estoque, 750 milhões de transações, né, mês. A gente recebe informações das câmaras B3, 72 milhões de registros por dia. Né? Então, só para dar alguns exemplos, operações de câmbio. Então, o volume de informações é extremamente grande. Né? E o grande desafio que a gente tem, né, para cumprir a nossa missão, né, de garantir a estabilidade do sistema financeiro é justamente analisar essas informações e conseguir tomar as decisões corretas. Né? E é um ponto que a gente já constata, né, logo de cara, é que hoje a gente tem um gap de análise. Né? O Alvin Toffler, já em 1970, na obra chamada Future Shock, ele falava, né, do sobrecarga de informação. Ele já estava pensando, né, que a geração de novas informações estava sendo exponencial. Né? Cada vez a gente teria mais acesso aos dados, mais formas de compartilhar. A gente teria problemas relacionados também à questão de como é possível extrair mais informações, né, com o aumento do volume de dados que estão disponíveis na internet. Né? Então, por exemplo, lá no Banco Central, a gente recebe, além daqueles documentos que as instituições financeiras nos encaminham, uma quantidade imensa de informações que a gente recebe da Receita Federal, do INSS, né, informações de cotistas de fundos, informações também, e aí é um grande desafio, né, principalmente quando a gente pensa em técnicas tradicionais de análise de dados, é a busca de informações não estruturadas na internet. Esse é um dos grandes desafios que a gente teve, né, quando a gente começou a pensar em como nós podemos melhorar os nossos processos de negócio dentro de uma organização pública, né, tendo em consideração que você tem uma massa de informações, né, também muito grande, né, na internet, que pode ser útil para as nossas análises, podem ser úteis para os nossos processos de decisão. Né? Então, esse foi o principal problema que a gente identificou, e ainda isso daí ainda foi lá atrás, em 2017. Né? Então, já havia um incômodo grande em relação à quantidade de informações e em relação à nossa capacidade efetiva de análise desses dados. Né? Em 2017, a gente participou de um evento chamado
painel de especialistas, né, de Big Data, né? Na verdade, desse painel de Big Data, a gente só tinha o Big Data, a gente só tinha a grande quantidade de informações, mas a gente não tinha ainda um preparo, uma formação para trabalhar com esse tipo de quantidade de informações, né? A gente trabalhava de uma maneira bem tradicional, né? Então, teve participação de 15 países, né? E quem promoveu foi o Bundesbank, um banco central da Alemanha, né? E um ponto muito interessante desse evento foi exatamente a gente ver que os níveis de utilização dessas técnicas avançadas de inteligência analítica, elas estavam iniciando. Já havia um interesse muito grande, mas os níveis de implantação ainda eram muito diferentes. E a gente percebeu 3 países que se destacaram um pouco nesse processo, que foi a Alemanha, França e México. E dessas experiências desses 3 países, principalmente, a gente conseguiu extrair alguns pontos, né? Porque a nossa preocupação a gente tem que inovar, tem que trazer metodologias e técnicas novas para trabalhar com dados, porque a gente precisa, né, extrair cada vez mais informação. E como fazer? E aí a gente olhou para esses países e a gente teve alguns insights em relação a como eles fizeram para resolver esses problemas. Então, o primeiro ponto é a questão da decisão estratégica. Nesses 3 países, eles conseguiram se desenvolver, né? O Banco Central ele conseguiu se desenvolver mais no uso dessas novas tecnologias a partir do momento que houve uma decisão estratégica de suporte da própria diretoria dessas instituições para para investir nesse tipo de análise, né? Foi criado também uma estrutura transversal de patrocínio direta, né, ligado diretamente à diretoria para trazer recursos, mão de obra, né, e toda a possibilidade de capacitação necessária, né, para dentro dessas instituições, tá? No caso da França, um laboratório de inovação foi criado, ligado às universidades, ligados às subtechs, né, a grandes instituições financeiras também, que participam e colaboram dentro desse laboratório de inovação, né? A utilização de pizza groups, né? Então, é algo que é bastante evidente hoje, né? E pela apresentação do Gilberto, acho que isso ficou bem claro, a necessidade de você ter pessoas de negócio para desenhar o problema, né? Identificar qual é o problema, identificar como avaliar a solução, né? Mas para a gente ainda era algo meio incipiente. E aí a gente viu que um grande sucesso desses 3, da adoção, né, de IA, né, e técnicas de Big Data nesses países, era exatamente a conjunção da aspectos de TI, né, pessoas de TI com pessoas de Data Science e pessoas de negócio. E que você não precisa necessariamente treinar todo mundo para ser cientista de dados, nem todo mundo tem essa competência, essa habilidade, né? Você pode associar a um cara muito bom da área de negócio, um cientista de dados e pessoas de TI para dar aquele suporte, ou dar o suporte, né, no ecossistema de TI que foi criado, para que aquele projeto obtenha resultados, né? Um incentivo ao desenvolvimento do perfil de Data Scientist. Um ponto importante que é uma especificidade dos órgãos públicos é a dificuldade de contratação, né? A gente muitas vezes não tem disponível não é disponível a possibilidade de contratar cientistas de dados, né? A gente tem que fazer concurso público, né? A terceirização desse tipo de serviço ainda está nascendo, está incipiente, né? Talvez dê tempo de falar um pouquinho sobre a nossa experiência nesse aspecto,
Tá? Então, a grande paradigma que a gente tem é, bom, o que a gente vai fazer então? A gente tem que formar os nossos próprios cientistas de dados dentro da instituição. Tá? A utilização bastante efetiva de provas de conceito. Tá? Então, esse aspecto também é fundamental, ou seja, a gente abandona aquela ideia de grandes projetos para resolver problemas, para testar a resolução daquele problema utilizando provas de conceito de curta duração, né, com duração muito bem definida e com aquela sempre visão, né, que se for para falhar, falha rápido e já passa para a próxima prova de conceito. Né? Não vamos ficar perdendo muito tempo em resolver problemas que talvez não sejam solucionáveis de maneira eficiente usando técnicas de IA. Tá? E a questão de testes com dados externos, então ficou muito clara a utilização cada vez mais forte de dados não estruturados da web, né? E a questão da consultoria externa das universidades. Então, a gente talvez não consiga contratar cientistas de dados dentro da nossa organização, mas a gente pode se valer de consultorias externas para trazer o conhecimento de ponta, né, para dentro da nossa instituição. Tá? Então, como é que a gente foi... a partir desse evento, em 2017, a gente começou a pensar como implementar esse projeto. Então, a gente fez um seminário internacional dentro do Banco Central, começou a avaliar a situação do banco, a grande quantidade de informações, a necessidade de formar servidores, a necessidade de criar um ecossistema de TI que fosse suficiente para atender essa nova demanda. Então, a gente fez um pré-projeto e a submissão ao Comitê de Projetos Corporativos. Tá? E eu acho que o ponto principal desse processo aqui foi exatamente essa necessidade do convencimento. Né? É um aspecto bastante forte na instituição pública, geralmente mais tradicional, né? Onde muitas vezes a inovação, né, não é tão visto com bons olhos, né? Você tem que realmente mostrar para as pessoas terem confiança naquilo que você está apresentando, né, de possíveis resultados. Então, houve um trabalho de convencimento muito forte, com apresentações para os chefes imediatos, para a alta diretoria, tá? Para que esse projeto ele entrasse, na verdade, que eu acho que o ponto central do S-Lab é justamente mostrar para a instituição, colocar o uso de IA, de técnicas de Big Data, dentro da missão estratégica da instituição. Tá? Então, esse convencimento foi extremamente importante para a gente conseguir implementar e tornar possível o S-Lab. Bom, o S-Lab, então, tem 4 objetivos principais: desenvolvimento de ecossistema, toda a parte de TI. A gente teve que trazer novas ferramentas, novos servidores, mudar também, que é um aspecto que é bastante importante, a forma de ver projetos e de se avaliar projetos, de se acompanhar projetos, porque normalmente as áreas de TI mais tradicionais têm uma forma, né, um pouco, mesmo utilizando o Scrum, a forma de avaliação é diferenciada para projetos tradicionais, onde você tem resultados muito bem palpáveis, consistentes e certos. No caso de um projeto de ML, você não tem, né? Principalmente no caso de uma prova de conceito. Você pode fazer uma prova de conceito, ela dá errado, e isso faz parte do jogo. O erro faz parte da utilização desse tipo de técnica. Tá? A elaboração de uma política de governança
para que a gente consiga, né, fazer com que essa iniciativa ela ganhe corpo e tenha a consistência necessária para que ela entre dentro dos processos de um processo de produção, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar quais os impactos da utilização dessas provas de conceito, priorização dos projetos que vão ser tocados, como eles serão colocados em produção, tá? Como será documentado esse projeto para que ele tenha consistência e consiga trazer realmente um impacto positivo na instituição. Né? Inicialmente, a gente tinha pensado em formação de 20 cientistas de dados. Né? Na verdade, aqui, quando a gente fala formação de 20 cientistas de dados, os cientistas de dados, a gente vai proporcionar formação para que os nossos servidores se tornem cientistas de dados, mas acho que o cientista ele é feito com a experiência, não apenas com conhecimento, né? Então, é só um adendo que eu gostaria de colocar. E a realização de 5 provas de conceito. Por que 5? Porque a gente estava, né, o nosso projeto estava no âmbito da fiscalização, em que nós temos 5 departamentos envolvidos. Então, o departamento de monitoramento, que é o meu departamento, ficou como unidade responsável, tá? Então, botei aqui como unidade envolvida também, e a gente tinha supervisão direta, bancária, não bancária, um departamento de conduta e de gestão estratégica, todos esses da diretoria de fiscalização. Só que no momento que a gente foi apresentar esse projeto no CPC, no Comitê de Projetos Corporativos, as unidades viram esse projeto e quiseram participar. Então, o Departamento de Estudos e Pesquisas Econômicas entrou, o de Estatística, o DEINF já ia entrar de qualquer forma, mas ele entrou de uma maneira muito mais integrada, né, com desenvolvimento, né, também de uma prova de conceitos, tá? E o DEPS e RH, né, principalmente a UniBC, que é responsável pela parte de formação lá dos servidores do Banco Central, ela entrou também como uma unidade envolvida nesse projeto. Tá? E eu e o Marco ficamos como gerentes. O projeto ele, foi planejado dessa forma, um benchmark com organismos internacionais, a preparação do ecossistema de TI, a capacitação, provas de conceito e o desenvolvimento da política e de um manual, né, de procedimentos. Tá? Benchmark com 3 instituições internacionais, o Banco Central Europeu, o Bundesbank e o Banco da França. Tá? O que a gente viu é que, apesar, né, da gente ter visto um grande desenvolvimento no evento, no momento que a gente foi nessas instituições, a instituição mais estruturada realmente era o Banco da França. Tá? Ele tinha um departamento exclusivo para trabalhar a análise de dados, então é um departamento bastante significativo. Ele cindiu o departamento de TI em departamento de TIC e departamento de análise de informações. Tá? Tinha um laboratório de inovação já bastante avançado, com apoio de grandes empresas. Então, para vocês terem a Microsoft ela investiu nesse laboratório de inovação, né, que era parte integrante do Banco da França. Tá? E as principais percepções que a gente viu, tá, é que, apesar de terem já provas de conceito e vários projetos e trabalhos incentivarem a utilização desse tipo de técnica, não havia uma padronização da implantação. Né? As técnicas, os grupos estavam desenvolvendo, vários grupos dentro dessas instituições desenvolviam soluções, mas não havia uma coordenação. Né? Todas elas tiveram que formar seu próprio cientista de dados, não conseguiam contratar. Tá? A evolução natural, então, do uso dessas técnicas, né, dentro, na verdade, a evolução natural da necessidade de uso dessas novas técnicas. Tá? Criação opcional do laboratório de inovação é algo mais específico, realmente, do Banco da França. E um ponto que a gente achou bastante significativo, que a gente percebeu, foi que os impactos
do uso dessas novas tecnologias e metodologias na organização era diferente de acordo com o profissional. Então, cada profissional dentro da organização necessitava de competências e habilidades específicas. E aí, com isso, a gente diferenciou, né, dentro do Banco Central. Então aqui é a visão dentro do Banco Central, os usuários nesses 5 grupos. Um usuário gerencial, que vai receber mais a informação final, tratado, o resultado. Os analistas de negócio, né, que terão que acessar os dados, utilizar as ferramentas, geralmente mais ferramentas de visualização de dados. Tá? Os intermediários, que vão fazer as consultas, buscar as informações, vão visualizar, vão criar relatórios. E os usuários avançados, que seriam os cientistas de dados. E dentro do perfil de analistas de TI, a parte do todo o engenheiro de dados e os diferentes perfis dentro que vão trabalhar diretamente com o ecossistema de TI. Tá? Andrei, desculpa te interromper, 20 minutos, tá? Só para te avisar. Obrigado. Tá, estamos chegando. Então, a gente identificou esses grupos, preparou uma formação específica. Então a gente levantou os conhecimentos dentro da área de fiscalização, quais eram os conhecimentos relevantes, fizemos uma trilha de conhecimento junto com a Universidade do Banco Central, levantamos os requisitos para o curso. Esse curso ele foi um curso de 1 ano, tá? Abrangendo os diferentes conhecimentos, áreas que a gente havia mapeado. E no final, dos 20 servidores, na verdade, a gente conseguiu realocar recurso, conseguimos mais recursos para a formação e conseguimos formar um pouco mais de 60 servidores em ciências de dados dentro do Banco Central. Tá? O ecossistema do Banco Central, a gente tem Teradata, né, com os Data Labs, usa Hadoop, mas ainda de forma incipiente. As GPUs a gente começou a utilizar agora, porque tinha vários processos, devido à massa de dados a gente não estava conseguindo fazer, tá, os processamentos em tempo hábil. Então, e a gente foi ampliando, evoluindo esse ecossistema. Né? As provas de conceito, né, aqui acho que é o ponto principal da formação era exatamente a formação com o objetivo de fazer provas de conceito logo em seguida, para aproveitar o conhecimento adquirido em provas de conceito dentro de cada uma das áreas. Então, a gente tinha a parte dentro do POC, a parte de governança, que era na nossa área, o networking, que a gente disponibilizava um pool de cientistas de dados para fazer aquelas provas de conceito. Tinha o repositório de dados e toda a parte de infraestrutura, né, para fazer a plataforma de desenvolvimento da solução em si. Tá? A gente, hoje, foram propostas 30 provas de conceito, 8 estão concluídas, 6 em andamento, 1 em análise pela área de negócios, está em avaliação, e 12 esperando a fila. Tá? Só para ter uma ideia rapidamente aqui, para o último slide, processo a gente usou em vários assuntos e temas diferentes. Amostragem de operações de crédito, tá? Cibersegurança, a parte de combate ao terrorismo, né? Então, só essa técnica de amostragem aqui, tá? Opa. A técnica de amostragem, ela tinha, modo heurístico, uma precisão de 30%, a gente conseguiu chegar a quase 97%, tá? Evitando que a instituição e os nossos supervisores tivessem que analisar uma grande massa de operações que, na verdade, eram falsos positivos. Tá? Então, teve uma melhoria bastante significativa na produtividade. Tá? E, por fim, né, lições aprendidas. Né? Envolvimento essencial da chefia da alta gerência. Tá? Evangelizar a equipe de negócio. Evangelizar é um termo que o chefe do departamento de IA do Banco da França utilizou. Né? A gente tem que evangelizar porque as pessoas não sabem o que é IA, não conhecem. Então, você tem que ir lá mostrar projetos, colocar os resultados para elas, para que elas
comece a entender do que se trata e tenham curiosidade de conhecer mais, tá? Compartilhar resultados e experiências, investir na formação interna, isso daí é mais próprio realmente da organização pública, envolver os cientistas de dados da organização, né, criar grupos que possam interagir para ampliar o conhecimento, tá? Ter resiliência, convencimento e confiança levam tempo, não é uma coisa de um mês para o outro você vai conseguir a confiança das suas equipes para trabalhar junto com você em um projeto de IA. Atuação conjunta, fundamental do Departamento de Tecnologia, parceiro em todas as horas desse projeto, e realizar POCs para resolver problemas que realmente impactam as equipes. Acho que foi algo que também foi falado pelo Eric, né? Ou seja, prova de conceito tem que ser algo que realmente traga um impacto, um benefício muito forte para a equipe. Do contrário, você pode perder o envolvimento da equipe de negócio. E aí aquele projeto ele não vai para frente, tá? Nem se apresentar caso apresente bons resultados. Pessoal, desculpa a correria, mas obrigado. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Obrigado, Andrei, pela apresentação. Assim, ótimos resultados pelo que você está mostrando aí. Foi bem proveitoso, está começando a colher os frutos. Os parabéns aí pelo resultado. Se quiser mandar uma pergunta para mim do Andrei, fica à vontade. Marco Fernando, do Bacen. Ah, tá. Boa tarde. Boa tarde já, Marcos Fernando. Uma coisa que chamou a atenção com relação ao processo de vocês, teve bastante resultado, uma coisa bem louvável, interessante. O projeto já está tendo frutos, inclusive triplicou, né? Estava esperando formar 20 cientistas de dados, formou 60, né? Não é sempre que a gente consegue dobrar a meta, né? Como diria a frase já batida. Eu queria saber o seguinte, como foi esse processo para decidir se deveria investir nesse tipo de análise? Como foi a construção desse patrocínio no Bacen? Ele foi uma coisa que partiu de cima para baixo, de baixo para cima? Houve resistência interna para ceder pessoas? A gente sabe que os órgãos públicos eles estão diminuindo a quantidade de pessoas, existem muitos estudos, né, nessa linha, mas houve resistência para ceder pessoas, para reconhecer o valor disso, ou até aquela inércia? Todo mundo reconhece que é importante, mas ninguém move um dedo. Houve alguma coisa desse tipo? Teve alguma dificuldade nessa linha que você pudesse compartilhar com a gente? Claro, o Banco Central tem algumas características e talvez eu acrescentaria uma a mais ao que você colocou aí. Como a gente já mexe com dados há muito tempo, a gente já tinha um padrão de uso muito antigo de uso e utilização de dados. Claro que a gente utilizava isso com tecnologias mais antigas, com certa dificuldade, mas a gente mantinha acesso a dados, isso desde antes mesmo de 2000, e com toda a dificuldade que existe em acessar os dados com velocidade e tirar das informações o valor necessário. Talvez essa seja uma das características que a gente não achava que ia ter, que as pessoas já estavam acostumadas com aquela forma de acessar dados, eles eram, entre aspas, cientistas de dados, mas eles resistiam um pouco às mudanças. A porta do Big Data, que a gente utilizou para entrar, para trazer essas novas tecnologias, facilitou um pouquinho, né, para a gente. O que aconteceu, na verdade, é que o DESIG, que é um departamento específico para monitoramento, é o que guarda a maior quantidade de informações. Então, nós fizemos uma certa, vamos dizer, uma troca. Você pode acessar os dados da gente, mas desde que use as melhores técnicas. Então, a gente um pouco que implementou uma porta de entrada para facilitar o acesso às nossas informações, não somente externamente, mas internamente. Muitos departamentos, dentro e fora da fiscalização, se utilizam das informações que o DESIG é curador. A gente também passou por processos anteriores, que foi um pouco abrindo. Então, a gente teve um trabalho muito grande na parte de governança de informação, em que a gente desmontou uma bomba relógio que a gente tinha interna, e a gente criou uma estrutura de governança de informação louvável, que já ganhou prêmios no exterior. E, a partir daí, a gente também trabalhou na parte de cruzamento de informação, a necessidade de cruzamento, que foi todo um outro projeto. Então, já faz alguns anos que a gente está trabalhando e passando os passos anteriores para o conhecimento das pessoas. É um evangelismo antigo, vamos dizer assim, né? Então, foi relativamente difícil. A gente tinha alguns nichos que traziam dificuldades. A gente teve
muito pouca dificuldade com relação ao departamento de informática nosso, foi o que nos ajudou bastante, mas a gente tinha dificuldades principalmente na mudança de certos processos internos, né? Processos internos antigos, que a gente olhava e via neles uma possibilidade muito grande de utilizar as novas técnicas, a gente teve que trabalhar com muito cuidado para poder usá-los até como exemplo. Mas conseguimos alguns, e a partir deles muita gente está repensando os processos que eles fazem no dia a dia, né? E a dificuldade que você falou de pessoal foi uma das coisas que realmente subiu para a diretoria, a nível de diretoria, a nível de chefia, quando perceberam que a gente teria poucos recursos e que o uso de IA seria uma saída muito boa, então eles começaram a incentivar isso. Só que a gente já tinha a forma como fazer, e não foi somente um incentivo quem fizer IA aí a gente dá um prêmio para vocês. Então a gente já tinha uma estrutura anterior, uma proposta a ser feita de como fazer isso. Muito bom esse compartilhamento.